Pessoal, tudo bom? Aqui é o Gustavo Soares. Eu tô aqui com a Samia Jacinto na Casa Rex, um lugar maravilhoso, né? Um escritório que muito admirado por toda a comunidade de design. E Samia, diretor de criação aqui, né? Tem uma história fascinante de estar aqui desde entrou como estagiária, né? E hoje está aqui sócia do Gustavo e tem muita coisa para contar para a gente. Nosso papo hoje é sobre type em embalagem. Então, Samia, muito obrigado. Obrigada por me receber. Vou começar o papo onde basicamente você começou também, né? Então, voltar para a época em que você foi fazer o curso de design gráfico no Senac, porque tinha ali, né, Vicente Gil, Priscila Farias e o próprio Gustavo Piqueira estavam lá naquela época, né? Então, conta um pouquinho de como foi. O curso do Senac, na época que eu entrei na faculdade, era o curso a se fazer. E eu comecei, na verdade, a fazer a faculdade em Aracaju, eu sou de lá, e comecei a estudar lá. No meu curso em Aracaju, ele foi um curso feito pelo Senac, então eu já tinha um querer estar no Senac, mas, enfim, comecei lá. No meio do curso, eu comecei a procurar estágio e pensar, putz, acho que meu lugar não é muito aqui. Preciso ir embora, preciso, tentar, quero ir para São Paulo e consegui fazer uma transferência. Na época era uma coisa toda complexa, mas rolou. Vim para cá. E o Senac, é isso que você falou, era um lugar assim, que a grande maioria dos professores eram designers, que eram a galera que a gente admirava. E eu achava incrível também eles ainda estarem no mercado. Eram pessoas que estavam trabalhando e ensinando ao mesmo tempo. Acho que a proposta do Senac na época era essa, inclusive, era chamar gente que tá com a mão na massa e que tá fazendo coisas muito originais e que eram bastante importantes na época. Foi incrível, na verdade, fazer curso com eles, fazia uma aula de design experimental com o Vicente Gil, que a gente ficava, enfim, pirando e fazendo bastante coisas de tipografia, inclusive, era muito legal. E o Gustavo era professor, ele dava curso na pós, na verdade. A gente ele não chegou a ser meu professor. Você não chegou a fazer nada com ele? Não. Enquanto você estava no Senac? Assim. Não, mas a Rex, na época, era o escritório que eu queria trabalhar, porque eu acreditava muito no que o Gustavo falava na época. Eu já tinha via palestra, via entrevista, via o trabalho deles e achava que era o lugar que eu vou me encaixar. Eu acho que ele pensa que nem eu. A gente, sei lá, acho que tem um jeito um pouco mais específico de pensar em design. Um pouco, fugindo um pouco das regras, e eu achava isso muito inspirador. E tentei, com a mesma cara de pau que eu tentei vir para São Paulo no Senac, tentei trabalhar na Rex e fui chamada. Comecei como estagiária, nem pegava no mouse, eu montava mockup, era estilete, papel, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Segundo eles me chamaram na época porque o meu portfólio inteiro foi feito de letra 7. Era todo... Sim, era um caderninho todo feito de letra 7. O trabalho era ridículo, era trabalho de faculdade. Eu olho hoje, meu Deus do céu. Mas... eu sei que eles não me chamaram por causa do trabalho, não era nada genial, mas era por causa da letra 7. Sim, não, e já mostrava ali um cuidado, né, específico, escolher, né, qual era a letra. A gente faz piada com isso até hoje. Se não fosse a letra 7, se não fosse a tipografia desde o começo, eu acho que eu não estaria aqui. E, enfim, fui me desenvolvendo. O Gustavo começou a Rex com 2 colegas de faculdade dele, mas houveram 1000 mudanças durante esse tempo, enquanto eu já estava aqui. E hoje, a Casa Rex, o que a estrutura hoje da Casa Rex é ele. E temos 4 sócios, eu sou um dos sócios. Essa história, ela se repete um pouco entre os sócios.
Outros sócios também começaram como estagiários. Também fizeram portfólio com letra 7. Não fizeram portfólio com letra 7. Só eu fiz. Mas eles estão aqui e, enfim, a gente é quem se divide e cuida dos projetos aqui. A Rex ao lado dele. Isso é interessante nessa coisa que você comentou da letra 7, porque eu, né, para outros convidados, enfim, outras pessoas que vão participar do evento também, eu tenho essa dúvida, né, de em que momento da carreira deles, principalmente de começo, assim, né, aflorou né, ou algum projeto, alguma pessoa despertou um interesse maior, né, em tipografia mais específico, né, e acho que você falar que seu projeto já, né, o seu primeiro portfólio já tinha uma letra 7, né, e você ficava fascinado com o Gustavo, quer dizer, isso demonstra talvez que já desde o começo já tinha um interesse maior, né, sim. Pela tipografia. Ele fazia muita fonte na época e era um dos poucos que estavam fazendo tipografias bem mais experimentais e eu achava legal, assim, mas eu achava mais interessante, enfim, na época. Hoje em dia, tipo, admiro tanto quanto uma fonte para texto, mas eu acho que isso é normal. Acho que no começo todo designer, né, quando começa a faculdade, quer fazer coisas muito diferentes Sim. E era o que ele estava fazendo mesmo. Então isso tudo me fascinava muito e que bom que eu consegui entrar, né? Uma vez que eu entrei, não saí, fiquei. E ao longo desse período, né, como a gente vai falar um pouco mais focado em embalagem, né, evidentemente vão vir referências de outros universos, né, porque é um escritório que trabalha com todas as áreas, mas a gente vai falar um pouquinho mais de embalagem, então eu teria interesse em conhecer um pouco mais, né? Quer dizer, então ao longo desses anos, né, quais projetos assim de embalagem que você, né, destacaria e falaria, cara, esse projeto foi muito especial porque ali eu consegui exercitar, né, uma questão tipográfica de uma maneira mais autêntica, mais original, ou me sentir mais seguro para fazer o projeto dessa ou daquela maneira? Sim, eu já tinha algum tempo que eu estava trabalhando com o Gustavo em identidades visuais e editorial, muito mais identidades visuais, eu acho, na época. Editorial também foi uma coisa que veio em paralelo junto com a embalagem, mas teve um projeto que foi o primeiro projeto, que é o que ainda tenho na minha mesa até hoje, que é um projeto de uma marca de sabonetes femininos, Lux, que é Lux Fashion Pink, era o nome do projeto. E foi um projeto que a gente fez a concepção toda, fez, enfim, direção de fotografia, direção de arte, e ela é muito voltada à fonte, assim, a fonte, ela tem uma parte tipográfica ali super importante na embalagem. Ela era para ser uma embalagem super moderna na época, para 2006 ela era uma coisa bem mais arriscada, inclusive para uma marca grande, tão grande quanto era a Lux. Era um projeto local e, enfim, a gente fez uma tipografia toda manuscrita e feita à mão, e que as faces da embalagem era toda em all type, era o texto e foi muito legal fazer e acho que essa foi foi a primeira embalagem que eu fiz na vida, e ela já tinha ali o type, tipo, como uma coisa muito forte nela. Um outro projeto também que foi super importante para esse começo meu na embalagem aqui na Rex foi um outro projeto também de Lux, que eram sabonetes para a Ásia, e a gente fez uma pesquisa, foi um redesign, na verdade, de tipo sabonetes para a Ásia, e que tinha todo um conceito e que a gente tipo transformou a identidade visual dessas embalagens, e a gente fez também um redesign bem forte, bem voltado à fonte. Então, nesse, por exemplo, a gente usou fontes da House Industries. E ela foi super legal, assim, na época também foi uma coisa bem diferente. Acho que quando a gente olha essas embalagens, eu estou falando assim de coisa de 10 anos atrás. Então, eu ainda olho para elas e vejo elas como algo legal para hoje. Você
acaba que toca um ponto que é uma coisa que a gente ouve falar no mercado, né? De que na Casa Rex existe uma, né, aquisições de pacotes inteiros das foundries e o quanto, né, acho que quanto é fascinante ouvir isso de um escritório de design que trata, né, a questão tipográfica tão a sério, né? E o interesse é tanto que chega a, né, a fazer grandes aquisições, grandes aportes e não só por uma questão de luxo, de fetiche, né? Realmente faz um uso intenso. Sim. Né? E acho interessante a gente tocar nesse ponto para você falar um pouquinho como é que é adquirir, né, esses pacotes inteiros, essas fontes inteiras e organizar isso. Acho que por causa desse histórico do Gustavo de fazer fonte, inclusive a gente sabe o trabalho que dá fazer uma fonte. Então, comprar uma fonte de qualidade é super importante pra gente. Aqui, eu acho que assim, ao longo do tempo também, eu fui desenvolvendo métodos de as minhas fontes favoritas ou estilos de fontes diferentes por determinadas categorias. Então, assim, a gente faz muita embalagem e a embalagem, diferente de outros projetos de design, eu acho que a gente tem uma liberdade maior em usar a fonte. Então, a gente consegue misturar mais, a gente consegue, falar mais do que é esse produto ou falar dentro daquela categoria, dos códigos da categoria daquela determinada marca pela tipografia. Então, eu tenho uma library organizada por fontes natural, ou fontes girly, ou fontes que são fontes mais femininas, que a gente usa mais para os produtos voltados para o público feminino, ou fontes infantis, que são para os produtos voltados para público infantil. Então, são fontes que a gente sabe que funcionam muito bem em embalagem, já foram testadas, ou enfim, a gente sabe que vai funcionar, ou que tem aquele mood. Cara, essa é uma coisa muito interessante, acho que mais até do setor de embalagem, né? Quer dizer, o quanto que vocês capitalizam esses estereótipos tipográficos, né? E o quanto que essas decisões formais das fontes, então se a gente fala de uma fonte tipo de Do, né, de um alto contraste e tal, quanto isso é facilmente percebido como um produto de premium, de luxo, sim, premium, exatamente, sim. Né? E é muito fascinante ver na embalagem como isso é trabalhado, isso é mexido, quer dizer, isso é antecipado para que você fale, a marca fala, eu quero ser percebida dessa forma. E aí vocês, né, articulam os códigos para essa percepção. E aí tem, em embalagem também tem essa coisa muito forte do código da categoria, né? Quer dizer, quais são os códigos visuais que fazem que naquela categoria determinado produto é percebido como light ou é percebido como com gás, sem gás, né? E o que tem uma coisa muito forte aqui da Casa Rex, que é de não diria transgredir os códigos, mas tem cases fantásticos como o da brigadeiria, né, em que vocês trabalham códigos que não necessariamente são dos códigos de alimentação de chocolate, né? Conta pra gente um pouquinho mais de como desenvolver projetos como esse case da brigadeiria, que é fascinante. Acho que o principal a gente analisa muito o contexto em que aquela embalagem está. Então, o fato, no caso da brigadeiria, lojas próprias, eles sempre estão em lojas próprias que já gritam brigadeiro, brigadeiria, brigadeiro, chocolate. A gente não acha que necessário a gente falar de chocolate, de brigadeiro o tempo todo nas embalagens. Pelo contrário, existem momentos em que os códigos da categoria, na verdade, eles precisam ser totalmente apagados. A gente não usa nada daquilo. No caso da brigadeiria é exatamente isso, assim. Nossa estratégia foi a gente não falar naquele assunto. Então, se você vê as embalagens que a gente fez para o produto da brigadeiria, que se chama C by B, que é uma linha de chocolates finos de um preço, de um tier maior, de um preço maior dentro das lojas da brigadeiria, você, não tem grito de chocolate ali. Em nenhum momento nenhum. A ideia foi realmente a gente transgredir na ideia, no conceito de fazer uma coisa muito mais diferente, que chama atenção por outros motivos que não são estou gritando que sou um chocolate super sofisticado. Para o público, para o consumidor da loja da brigadeiria, quem entra na loja da brigadeiria, olha para aquele produto muito mais porque ele é inusitado e muito mais por causa da embalagem, como 3D dela, como
pelo material que a gente usou, pelas cores que a gente usou, pelo tipo de impressão mesmo que a gente trabalhou, do que de fato, até pela fonte que a gente tipo, usou, do que porque ela está gritando ali para chamar a atenção, enfim, pelos motivos errados. Em outros casos, tem outras embalagens que a gente faz que estão numa gôndola de supermercado que, putz, não, ela precisa ser... Ela está ali com 3 mil concorrentes do lado e ela precisa gritar os valores e o que ela está falando e quem que ela é. Então, acho que é o mais importante para a gente, o que a gente sempre tem em mente, assim, logo quando a gente começa um projeto, é o contexto que esse projeto, que esse produto está e levar isso em consideração. E aí vem essa questão muito curiosa, né? Então, você falou, né, nas nossas conversas, né, você falou, nossos projetos começam muito por uma decisão tipográfica, quer dizer, a escolha da fonte está ali no começo e ela vai acabar influenciando outras várias decisões, né? Vocês têm um projeto que eu tenho um fascínio muito grande, que é o do Beluga Café, né? Que é uma decisão, para mim, fantástica, porque ela é quase suíça, né? É uma decisão minimal de fonte, né? E ela acabou inspirando uma linguagem muito proprietária. O caso do Beluga é um desses casos também que a gente tentou, ao mesmo tempo que a fonte é uma fonte que foi aplicada em toda a identidade, em pesos diferentes, é uma fonte super... que tem uma variação enorme e que é, enfim, muito fácil de se trabalhar por causa dessa variação. A gente explorou ao máximo as ilustrações e as cores que a gente fez nas embalagens. Então, o suíço, essa parte que você fala, né, essa delicadeza, essa elegância da fonte, por mais que seja uma fonte sem serifa, enfim, condensada e até meio pesadinha, a gente tipo enlouqueceu do outro lado, assim. Então, ela é uma identidade super elegante, super organizada de certa forma, mas porque a gente tem esse a gente conseguiu trabalhar o caos das ilustrações com a elegância da caixa de cor com a fonte. O Beluga a gente fez todas as ilustrações a gente fez aqui na Rex e a gente tem um processo de fazer coisas manuais aqui dentro que é muito legal e que a gente começou muito com ilustrações, mas hoje em dia a gente tem prensas tipográficas aqui e a gente está tentando explorar outras, esse manual, esse fazer manual também com tipografia. Então a gente tem pequenas prensas tipográficas e tenta fazer coisas aqui, mas enfim, quanto mais a gente conseguir explorar as coisas manuais, pra gente é melhor. E tem um projeto de vocês, né, que é acredito que seja para a Itália, né, o Antus. Sim. Que tem essa questão que traz essa busca, mas usando uma fonte de mercado. Sim. Né, que eu acho interessante você falar sobre isso. Vocês exploraram uma fonte que tem essa questão, né, do manuscrito e abusaram dos recursos OpenType dela, né, dos caracteres alternativos. Como é que foi esse processo? O Anto é uma marca de produtos enlatados da Itália e que tinham 3 milhões de SKUs e a gente queria fazer uma coisa que tivesse uma cara bastante única para cada embalagem, mas que ao mesmo tempo a gente tivesse a facilidade de poder trocar e que não fosse manual, porque senão, né, acho que ia enlouquecer, literalmente. Então, a gente conseguiu achar uma fonte que ela era um OpenType que tinha milhares de ligaturas e iniciais e finais e caracteres de altos e baixos e que a gente conseguiu fazer essa combinação. Vocês acabaram, quando vocês faziam os rótulos, aquelas combinações, aqueles acontecimentos das fórmulas iniciais, das fórmulas finais, das conexões, quando tinha, né, 2 letras iguais, sim. Elas aconteciam de maneira natural na fonte ou vocês tinham que ir lá na paletinha de glyphs e escolher? A gente foi na paleta de glyphs e eu
escolhia um por um, porque eu achava que um. ficava mais legal. Então, na verdade, é um trabalho de gente louca, mas é o que faz o projeto ser legal. Pra ser bem sincera, a primeira coisa que eu vejo quando eu escolho uma fonte é ver se ela já tem o OpenType dela. Porque eu gosto muito de fazer essas modificações. Então você vai lá no manual da fonte, vai buscar e ver, não é um dos motivos, inclusive, de comprar uma determinada fonte. Tipo, eu olho, eu vejo se tem, tipo, OpenType, porque a gente realmente gosta de fazer quase um trabalho de, sabe, um toque. De tipo, eu quero fazer, eu não quero o mesmo A, eu não quero o mesmo L numa palavra que tem 2 L's, ou um A, enfim, a gente gosta muito de mexer com isso. Eu acho até que você toca nesse ponto também muito, muito interessante, né? Porque o processo de seleção de fontes, ele geralmente é muito... Ele é muito guiado pela parte muito mais estética, né? Então a pessoa, num caso desse, imagino que começaria com, eu quero uma fonte que tenha cara de coisa escrita à mão. Uhum. Aí vai fazendo a primeira rodada de pesquisa dela, sai, sei lá, milhares de resultados. Porque no final, assim, eu quero uma fonte escrita à mão, mas, putz, é pra ser feminino, é pra ser fã, é pra ser, tem que ser, é pra um produto, é um produto de comida, é uma comida que tem que ser natural. Tem tantos pequenos detalhes que fazem uma diferença na escolha da fonte, que não é simplesmente uma fonte manuscrita, ela não vai funcionar para todos os produtos. Sim. Então, acho que tem um pouco isso também. Por exemplo, o projeto que a gente fez para Naturas, que é um molho de tomate, que a gente fez um redesign de embalagem, a gente criou refez tanto a marca Naturas, então a fonte, a tipografia de Naturas a gente redesenhou aqui na Rex, mas a gente fez também toda a embalagem que tem uma mistura de fontes maior, que é aquilo que a gente estava conversando sobre essa liberdade que a embalagem tem de a gente poder explorar mais fontes num front que não seria tão possível talvez num editorial, por exemplo. Na embalagem a gente consegue explorar mais. Então, por exemplo, Naturas é uma fonte que tem uma cara de escrita à mão, mas ela é totalmente caixa alta. Não é toda a fonte manuscrita que funciona caixa alta, pelo contrário. Na verdade, a grande maioria das fontes manuscritas, quando você coloca a caixa alta, fica aquele desastre de 1000 fontes que você não consegue nem ler a palavra. Então, nesse caso, a gente precisava que fosse assim. Então, assim, existe muito o que eu quero falar, que produto é esse, qual que é o código, qual é o mood daquele produto, o que eu quero dizer com aquele produto, então, em que contexto que aquela embalagem está, inclusive o resto da embalagem inteira, né? A direção de foto, como é que a gente vai escolher o ingrediente, qual que é o ângulo que está sendo, enfim. Tem tanto detalhe que é o que determina a escolha daquela fonte que não dá simplesmente para ser fontes escritas à mão, sabe? Sim, isso é muito... Eu acho interessante como vários desses, quer dizer, tem todas essas questões que são mais funcionais e práticas, né, de ordem prática, que ajudam muito nesse processo, dentro desse primeiro round, né, nessa primeira rodada de seleção, de você já estar ali falando de 100 e poucas fontes, ou até algumas dezenas só, ao invés de estar considerando centenas e milhares de fontes que você vai ficar lá passando Sim. e talvez não encontre, né? Então, quer dizer, putz, estou procurando, né, a caixa alta precisa funcionar legal, ou aquela versão específica, né, tem ligaduras interessantes no OpenType, né, que funcionam dessa forma. Quer dizer, acho que isso é fantástico, apesar de você já ter organizado no seu banco de dados, as suas preferidas, os seus mas ainda assim não é tão fácil, né? Ainda tem um trabalho realmente de fazer por causa disso. Eu não consigo prever as problemáticas daquela embalagem. Não, uma fonte vai funcionar para uma embalagem, não vai funcionar para outra, por todos esses motivos que eu falei. Acontece muito com embalagens que precisam ter uma cara, um cosmético que tem que ter uma cara muito clean, e às vezes a gente escolhe uma fonte sem serifa, fininha, super elegante, mas a gente está trabalhando com uma variante e quando a gente vai ver a segunda variante tem o triplo de texto,
Ou um nome gigantesco. Sabe, um nome de um ingrediente pequeno, o outro é um nome de um ingrediente de 10 caracteres. E aí, aquela fonte já era. Então, assim, tem um pouco também de quando escolhe a fonte, a gente tem que entender, assim, onde vai ser aplicado e tentar aplicar no maior número de variáveis possível, para a gente conseguir fazer a escolha certa, que a gente não se arrependa depois de um tempo. Vocês têm um trabalho muito grande para embalagens para países que usam scripts que não são latinos, né? Muita coisa para a Rússia, muita coisa para a China. Sim. Como é que é selecionar fontes e trabalhar, né, esse contexto tipográfico de um universo que vocês não se sentem confortáveis, né? Nem um pouco. Para te falar a verdade, a gente não entende nada, né? A gente olha aquilo e fala, eu não sei como eu vou separar essa palavra. Mas o processo é um pouco parecido com o processo de escolha de um produto, de qualquer projeto, na verdade, Gustavo. Para as fontes cirílicas e para as fontes asiáticas, o que a gente faz, assim, para tentar entender um pouco o mood, tipo, a gente tenta colocar o máximo possível de fontes uma ao lado da outra e a gente literalmente analisa o que muda nessas fontes. Então, às vezes, é uma ligatura que é diferente. Nessas fontes, esse tracinho ele pode mudar de lugar ou ele não precisa tocar no outro traço que está perpendicular. Então, a gente sabe que, então a gente pode fazer alguma coisa mais interessante aqui. Às vezes, a gente tem que redesenhar alguma parte da fonte para encaixar melhor na embalagem. Então, mas assim, a escolha da fonte é um pouco isso, assim, é uma grande análise, é colocar muitas fontes naquele alfabeto lado a lado e tentar entender o que a gente pode mexer ou não. O que é estrutural e o que é variação... E o que é variação de estilo de tipografia, porque no final é isso, assim, a gente... não existe uma variação tão grande de estilos de letra como se tem no alfabeto latino. Então, eu vou procurar cirílicas, mas é difícil achar, tipo, cirílicas manuscritas que tem a cara da comidinha natural. Às vezes, a gente tem que, sabe, tentar adaptar ali. Ou não tem uma fonte super... ou não tem uma fonte super cheia de voltas que passa uma coisa um pouco mais feminina. Existem as básicas, existe a helvética, existem as serifadas, mas uma que seja, né, a equivalente da helvética existe, mas não existe a equivalente da fonte que eu usei para o Lux da Ásia, da House. Não existe aquela equivalente nem cirílico. Então, seria um problema, na verdade, se a gente fosse fazer. Acho que é interessante que vocês fizeram um projeto para, eu acho que não vou saber pronunciar, para pasta de dente. Zonghua. E que você falou, nossa, vocês fizeram toda a análise estrutural e vocês precisavam colocar um sorriso, sim, né, em algum lugar ali e avaliar. Essa foi uma embalagem de pasta de dente para Unilever China e todas as marcas tinham que ter um sorriso na marca. Todas essas marcas tinham um sorrisinho. Nesse caso, a gente não sabia onde a gente colocava esse sorriso. Ela tinha que estar integrada na fonte, de alguma forma. Mas a gente buscou a ajuda do Bruno Porto, que na época morava lá, né? Ele estava morando lá e ele é super amigo do Gustavo e entende muito de fonte. E ajudou a gente, na época, a pensar exatamente nisso. Assim, o que a gente pode arredondar, o que a gente pode, tipo... né, não encostar, ou onde colocar esse sorriso, inclusive. Onde colocar o sorriso. E fonte de embalagem de pasta de dente tem uma pegada tecnológica, tem uma coisa de mostrar uma eficiência ali. E a gente precisava entender e respeitar, né? Na verdade, respeitar. Na época a gente fez esse estudo com ele, deu super certo. Então, nesse processo, você falou, colocar as fontes lado a lado, né? Você hoje aqui, principalmente para coisas latinas, você tem uma biblioteca muito parruda, muito grande, mas não necessariamente tudo se resolve com essa biblioteca. Quando vocês vão começar uma nova pesquisa e que tem fontes que vocês não têm, como é que é esse processo? Screenshot? Como é que acontece? Olha,
A gente escreve o texto lá do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, faz um screenshot, coloca na embalagem, coloca na área que a gente quer aplicar, vê se dá, porque também não dá pra gente comprar todas as fontes que a gente acha interessante. Tem fonte que eu tô vendo na tela de um jeito e quando eu coloco naquela área que eu preciso colocar, putz, não, a fonte é muito extended, ou não, ela é muito condensada. Então, a gente precisa testar, mas uma vez aprovado internamente, uma vez a gente fala, não, essa fonte vai funcionar, a gente compra. Esse é um ponto muito interessante de trazer também, porque tem muitos escritórios que acabam indo por um caminho que acaba minando um pouco a compra da fonte, porque eles acabam comprando e querendo repassar o custo da fonte para o cliente. E muitas vezes o cliente não entende essa questão toda, que fala, não, a gente já está remunerando vocês, por que tem esse custo extra? É engraçado que com alguns outros custos extras eles entendem, com birô, com prova, às vezes está incluído, às vezes não está, é tudo uma questão de contrato, mas com fonte, curiosamente, acaba que aparece lá no final, né? Tipo, é o último item que ninguém previu. Eles não entendem, talvez, muito. Porque... E vocês passam isso, acho que de uma maneira também curiosa, com adaptação de embalagens globais que vêm para cá, né? E lá elas estão com as licenças compradas. Fala um pouco de como que é esse processo, né, da empresa solicitar para vocês o processo de adaptação de uma embalagem que tem toda uma tipografia própria, específica. Acho que acontece dos dois lados, assim, acontece tanto a gente quando está fazendo um projeto global, porque a gente faz muito projeto para multinacional e projetos que vão para fora, geralmente são nesses projetos ou projetos que têm uma visibilidade muito grande, que são os projetos que a gente vai cobrar. Eu acho que é diferente também de cobrar, sabe, Beluga, por exemplo, que é um café desse tamanho e que a escolha da fonte veio da gente e eles não têm essa... Sim. Então, acho complicado cobrar deles a fonte. Acho que está um pouco no pacote. Ou os projetos editoriais, que tem, né, uma tiragem tipo, muito limitada, não é uma coisa que está no mundo inteiro. Mas óbvio que para uma marca que está sendo vendida para mais de um país ou para marcas que são globais, aí a cobrança ali da fonte ela está um pouco incluída. De fora acontece também isso. Muitas vezes, aliás, a grande maioria das vezes, a gente tem que comprar a fonte e isso já vem do próprio cliente. Ele já instrui vocês e fala, olha, vocês vão precisar adquirir a licença. Eu acho que hoje em dia já está... Esses clientes maiores, multinacionais e tal, eles já entendem como esse processo funciona, porque as agências de fora, elas já estão fazendo isso há muito tempo. Elas fazem um projeto e quem for mexer nele é quem vai comprar a fonte, inclusive o próprio cliente. Então, as últimas coisas que a gente fez que vieram assim de fora para a gente fazer alguma adaptação local ou alguma adaptação para algum país, aconteceu isso. Acho que essa questão do preço é uma barreira mesmo, porque existem vários modelos hoje de uso de fonte em que você pode alugar, né? Você tem acesso, às vezes até pelo pacote, né? O próprio pacote da Adobe tem lá, né, o Typekit que permite que ele faça um uso, talvez não da fonte inteira, né, de sincronizar tudo ali. Evidentemente não permite que você faça um package do seu trabalho para mandar para o birô final, não vão as fontes. Então, o seu fornecedor final vai ter que adquirir aquele pacote de qualquer maneira. Mas essa dificuldade, né, ou esse desafio que a gente ainda tem que vencer sobre o uso de fontes, do cara saber que ele vai poder adquirir por uma fração, por 10%, por 15% e não necessariamente comprar, é um ponto, né? Você ao longo de todo esse tempo, né, de todos esses anos, você identifica alguma outra questão? Tem essa dificuldade em fazer os testes, né? Exige uma certa experiência você saber qual é a fonte que você vai comprar e não saber muito bem escolher a fonte. Eu acho que a gente ainda, os designers, eles ainda atiram muito para todos os lados, assim, eu diria, quando vai escolher uma fonte. Eu digo isso pela experiência que eu tenho, sei lá, com estagiários ou designers que estão começando aqui. Eu posso explicar, dar exemplos, falar exatamente como eu quero, mas me vem uma pesquisa meio all over. Então não dá para fazer isso com fonte,
se você fosse comprar, você não daria Sim. para você atirar para todos os lados. Você tem que já saber muito bem né, que aquela fonte vai funcionar. Não sei se talvez facilitar, sabe, esse teste, facilitaria sim. a compra, enfim, facilitaria o uso dessa galera mais nova de usar a fonte. Eu acho que a minha experiência que eu tenho aqui é um pouco das pessoas elas não entenderem a função daquela fonte no contexto dela. Então tem isso, sabe? Falta, eu acho que talvez as pessoas elas entenderem que a fonte realmente ela fala muito o que ela é e para que ela veio em detalhes que acho que talvez não é todo mundo que percebe. Uma fonte slab black não é a mesma coisa, ela não fala a mesma coisa, sabe? Todas as fontes blacks, slabs, o que eu quero dizer é que elas não falam a mesma coisa. Essa é uma questão muito fascinante da embalagem, né? Essa questão da percepção imediata do que a forma diz, né? A forma da letra diz é fascinante. E eu acho que essa sensibilidade talvez seja o que falta um pouco nas pessoas, no geral. E que é complexo, porque eu acho que exige também experiência, sabe? Sim, não é uma coisa que você, eu gosto de fonte, então eu sei escolher a fonte perfeita. Não, eu com certeza devo ter mostrado para o Gustavo umas coisas estranhas. E ele foi legal comigo e não falou nada, mas eu devo ter mostrado lá no começo, sabe? Hoje em dia ele confia em mim de olhos fechados. A fonte que eu escolhi é a fonte que fica, mas... Você deve ter aparecido em alguma pesquisa com o meu Helvética. Olha, eu acho que essa aqui... Marial, né? E olha que ainda recebi essa, né? Olha, essa aqui não é Helvética, não. Essa é Marial. Até porque a gente tinha aqui antigamente canequinhas Arial, né? Eram... Mas acho que essa acessibilidade é uma coisa... As pessoas realmente prestarem atenção. Todas as sans serifs não são todas iguais. As manuscritas não são todas iguais, sabe? Apesar de... Parece ali naquela live, na minha pastinha, fontes femininas não são todas iguais. Acho que elas realmente, cada uma fala elas têm um mood, elas têm um discurso ali que tem que ter esse olhazinho sensível mesmo para entender. As coisas não podem ficar numa fórmula, porque se a gente joga tudo numa fórmula, o resultado vai ser sempre o mesmo e banaliza um pouco, sabe, o que a gente está fazendo. Então é difícil, assim, não é uma coisa que eu vou dizer, tem um jeito certo, exatamente, sabe? Exatamente. Esse processo da escolha da fonte é que ele é fascinante, porque ele não é matemático. Não adianta você seguir uma formulazinha de bolo e falar, cara, nós vamos chegar na mesma escolha de fontes para esse mesmo contexto, né? Não mesmo. E acho, inclusive, que há existem resultados que são todos por causa de uma boa escolha de uma fonte, como no caso do Antô. Se a gente não tivesse escolhido uma fonte que tivesse toda aquela variação de ligaturas e o open type dela talvez a gente não tivesse o resultado que a gente teve. Então é isso. Poxa, muito obrigado pelo papo, né? Acho que tem vários pontos fantásticos que a gente cobriu, né? Incrível, especificamente sobre uso. Espero que o pessoal que vai ouvir, né, acabe se inspirando muito pelo que a gente falou. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo.